Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé para adorar o nome do Senhor? Que nós possamos fazer deste primeiro louvor uma oração, amém? Pedir ao Senhor que Ele venha nos sondar. Ele nos conhece, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E Ele tem estado conosco todos os momentos, amém, igreja? Aleluia, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então peça a Ele, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça a Ele, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer
lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só a igreja louve. Sonda-me, quebranta, transforma-me, Senhor, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós sabemos que o Senhor, Ele reina em nós. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Sobre as montanhas e o pôr do sol, de uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Jesus. O Ministério de Dança estará fazendo uma homenagem aos pais. Amém? A igreja pode se sentar.
Sem comentários, né, irmãos? Muito bem, meus irmãos. O Senhor Jesus falando aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E às vezes a gente limita muito essa palavra, né? E a gente fica pensando apenas naquelas preocupações que os discípulos tinham. A preocupação com aquilo que iam comer, com aquilo que iam beber, com aquilo com que iam se vestir, se abrigar. Mas quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando sobre algo muito maior. Ele está falando sobre conhecimento de Deus. Ele está falando sobre o Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus que provê aquilo que nós precisamos. Então, nesse culto, mais do que em qualquer outro, a gente lembra dos desafios do ser pai. E todas as variáveis que fazem parte desse desafio que a gente não tem condição de administrá-las. Mas aí eu me lembro dessa palavra. Jesus dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Busque fazer aquilo que eu confiei nas suas mãos para fazer. Se preocupe, se ocupe, se empenhe por fazer aquilo que eu confiei nas suas mãos. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então eu quero convidar a igreja a fecharmos nossos olhos nesse momento. E nós vamos orar. E aqui nós temos, na vida de cada pessoa, nós temos famílias representadas. Famílias que têm pais com seus conflitos, com suas lutas, com suas dificuldades, com suas dores, com suas limitações, talvez com suas incompreensões, com sua falta de conhecimento, talvez falta até de temor de Deus. E nós temos filhos, com a sua imaturidade, com a sua impulsividade, mas também com as suas dores, com os seus anseios, com suas expectativas, talvez algumas delas frustradas. Então, não temos condição de administrar todas as variáveis, mas somos chamados a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu quero convidar você a colocar diante do Senhor os desafios da sua vida, da sua família, esses desafios da relação pais e filhos, essas expectativas, talvez algumas prestes a serem supridas ou alcançadas, e talvez algumas outras que pareçam ser tão distantes. Coloque isso diante de Deus agora. Nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa para que a gente possa colocar nossa vida diante de Deus. E logo depois nós vamos nos unir em uma palavra e um clamor ao nosso Deus por nossas famílias. Fale com Deus então nesse momento. Amado Deus e Pai que está nos céus, diante do Senhor estamos nós, ó Deus, reconhecendo nossas limitações, nossas fraquezas, mas confiados no Teu poder e na Tua provisão. Então colocamos diante do Senhor nossas famílias, colocamos diante do Senhor os desafios que temos, e rogamos ao Senhor em nome de Jesus que estenda a Tua mão sobre as nossas famílias. Senhor, os desafios são grandes demais para nós, mas nós entendemos que aquilo que o Senhor tem confiado a nós, aquilo que o Senhor espera de nós, isso não é grande demais para nós. Aquilo que o Senhor espera de nós, o Senhor nos capacitou para podermos realizar. Aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos para fazermos, o Senhor nos deu a condição para fazermos.
Então ajuda-nos a olharmos para o Teu reino, Senhor. Não olharmos para as nossos interesses particulares, para os nossos desejos egoístas, para a tentativa do suprir dos nossos desejos imediatos, mas ajuda-nos a entender qual é a vontade do Senhor para nós. O que o Senhor espera de nós, na nossa família e na Tua igreja, no Teu reino. O que o Senhor espera que nós façamos? E ajuda-nos a confiar, Senhor, que se fizermos aquilo que o Senhor nos ordena, o Senhor fará aquilo que nós precisamos. Então, enquanto consagramos nossas vidas ao Senhor, enquanto entregamos ao Senhor o que temos e o que somos, rogamos ao Senhor que estenda a Tua mão e assim cumpra a Tua promessa em nós, para o fortalecimento da nossa fé, para o fortalecimento da Tua igreja, para testemunho daqueles que têm olhado para nós na expectativa de encontrar o Senhor em nós. Abençoa a Tua igreja dessa forma, Senhor, e muito particularmente abençoa os pais e a sua relação com seus filhos. Ó Deus eterno, a Tua promessa é de que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E esse é o desejo que nós temos para nossas famílias, Senhor, para que famílias unidas testemunhem do Teu amor e da Tua salvação. Abençoa-nos assim, é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, então, mais uma vez. Nós vamos entoar mais um cântico e será a oportunidade para consagrarmos ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Consagre ao Senhor a sua vida, não apenas aquilo que você pode entregar de dízimo, aquilo que você pode investir em oferta, mas consagre ao Senhor a sua vida. Diga ao Senhor: Senhor, a minha vida é Tua. Me mostra aquilo que o Senhor quer fazer através dela, para que eu possa fazê-lo e possa ver a Tua bênção me alcançando, em nome de Jesus. No céu
céu descer. Deixe o 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 céu descer. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Jesus. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de convidar o pastor Heleno para orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas e por tudo aquilo que ainda vai acontecer, né, diante de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, rendendo graças e adorando o Teu nome, louvando em todos os momentos, e que o Senhor continue falando aos nossos corações, falando aos pais, às famílias, a todos nós, Senhor. Que a Tua palavra, que neste instante será lida e refletida pelo Teu servo, que possa vir de encontro aos nossos corações, que o Senhor possa falar através dele. Certamente o Senhor já usou para preparar esta mensagem. E nós agradecemos também, Senhor. Nós agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus provedor, um Deus que sustenta cada um de nós, um Deus que nos ensina, nos disciplina a caminharmos sempre debaixo da Tua vontade e a obedecer a Ti, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá, porque nós sabemos que o que temos não é nosso, mas tudo vem do Senhor. E neste momento tivemos aqui os gestos de gratidão e de devolução daquilo que é Teu e não nosso. Que possamos aprender isso a cada dia e que o Teu reino, ó Deus, possamos buscar Ele em primeiro lugar e que a justiça dEle, também a justiça dEle, para que as coisas, aquilo que nós precisamos, segundo o texto, comer, beber e vestir, não falte a nós, mas que buscamos a cada dia
este reino em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para aquilo que vai acontecer aqui na igreja no próximo sábado. Próximo sábado teremos o nosso seminário de inclusão. E aí, talvez, alguns dos irmãos perguntem assim, bom, mas se eu não tenho um chamado para esse ministério de inclusão, o que esse seminário tem a ver comigo? E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, quando nós pensamos na inclusão, nós pensamos em ajudar tanto crianças quanto adultos que têm alguma necessidade, e algumas dessas necessidades elas são facilmente percebidas, como, por exemplo, o caso de uma pessoa que seja surda, ou uma pessoa que seja um cadeirante, por exemplo, e aí essas necessidades são facilmente identificadas, mas quando a pessoa ela tem alguma dificuldade cognitiva, por exemplo, a gente não percebe tão claramente, mas nós podemos ter pessoas, tanto crianças como adultos, com essa necessidade. Além disso, quando nós pensamos na inclusão, nós pensamos não apenas naquele que tem uma dificuldade ou uma limitação, mas nós pensamos em toda a família. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em uma criança que tem alguma dificuldade, nós precisamos entender que essa família, quando chega com essa criança na igreja, não é apenas a criança que precisa ser acolhida. A família também precisa. Então, se essa criança ela tem um outro irmão que também é próximo da idade dele, esse irmão também precisa ser acolhido. Se ele tem um irmão que é adolescente, então ele precisa ser acolhido não na classe de crianças, mas na classe de adolescentes. Alguém precisa acolhê-lo, porque esse adolescente também é impactado pela a necessidade especial do seu irmão. Os seus pais, na classe de adultos, também precisam ser acolhidos. Acolhidos no momento que chegam, acolhidos em momentos diferentes. Então, quando a igreja participa de um seminário como esse, quando a igreja começa a dar atenção a esse tema, a igreja começa a perceber as necessidades, as dificuldades que uma família que tem alguém com uma deficiência, com uma dificuldade, as dificuldades, as necessidades que essa família também tem. E aí a gente vai olhar com compaixão quando esse pai, quando essa mãe dessa criança com alguma dificuldade, por exemplo, não consegue participar de um trabalho que a gente organizou, ou quando são obrigados a sair no meio de um trabalho, quando estão fragilizados por alguma coisa que aconteceu, estão emocionalmente precisando de um apoio. Então, quando a igreja se inteira desse assunto, a igreja consegue acolher não só aquele que tem a dificuldade, a deficiência, a limitação, mas a igreja consegue olhar e entender as necessidades da família dessa pessoa. E aí a gente consegue cuidar de todos. Então, você precisa estar presente nesse seminário. Você precisa estar atento a tudo aquilo que será compartilhado, não só nesse seminário, mas a partir desse seminário, para que você, membro da Igreja Batista no Granbury, seja uma ferramenta de Deus, ainda que você não integre o ministério de inclusão, que você seja ferramenta de Deus, para tornar essa igreja uma igreja que abraça e que acolhe e que ajuda as famílias que têm essas dificuldades a entender que nessa igreja existe um lugar para ela. Amém? Então, próximo sábado, 15 horas, início do seminário. E eu preciso que você atente para o seguinte: aqueles que não são membros, não congregam, não estão nesse processo para se tornar membros da Igreja Batista no Granbury, são membros de outras igrejas, mas que se interessam por esse tema, farão a inscrição e pagarão uma taxa, e essa taxa vai ser utilizada para poder ajudar na questão do lanche. A gente vai ter um intervalo, começa 3 horas da tarde, termina 8 horas da noite, então a gente vai ter um intervalo, um lanche. Agora, se você é membro dessa igreja, ou está nesse processo para se tornar membro da igreja, está congregando conosco, você não vai pagar nenhuma taxa, 0,800 para você. Mas você precisa fazer a inscrição.
Então, lá no grupo do Frutifique, tem lá o cartaz, né, o bannerzinho lá, informando a programação, e tem o link para você acessar e fazer a sua inscrição. Fazendo sua inscrição, você nos ajuda a identificarmos quem são as pessoas, o número de pessoas que estará presente, e a gente organiza melhor o espaço, organiza tudo que vai acontecer, para que você seja abençoado durante essa programação. Então, eu espero que, saindo do culto, hoje aqui, agora na hora do culto, não precisa não, mas depois do culto você já acesse lá no Frutifique e acesse o link, faça sua inscrição. Pastor, mas eu não sei nem o que é esse Frutifique. Se você não sabe, pergunta alguém do lado, diz assim, irmão, o que é esse Frutifique? E aí o irmão vai explicar para você que é um grupo do WhatsApp, vai pegar o seu telefone, vai passar para o pastor, e o pastor vai adicionar você lá no grupo. É um grupo que é um canal direto do pastor com a igreja, a gente publica ali informações sobre as atividades da igreja, publica conteúdo devocional e mantém você sempre alinhado com tudo aquilo que está acontecendo com a igreja. Então, se você ainda não faz parte do grupo, passe seu telefone para alguém, faz seu telefone chegar ao pastor e a gente adiciona você lá. Vamos caminhar juntos para fazer da Igreja Batista no Granbury uma igreja que realmente seja ferramenta poderosa de Deus para abençoar todas as pessoas em nome de Jesus. Amém? Muito bem, então agora eu quero convidar você a fazermos a leitura em Provérbios 22, verso 6. Provérbios de número 22, e aí só uma curiosidade, né? Provérbio não tem capítulos, porque não é uma continuidade, né? Então é Provérbios de número 22, verso de número 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor tem colocado no nosso coração essa alegria de servir ao Senhor. O Senhor tem conduzido os nossos pensamentos de modo a nos lembrarmos de tudo aquilo que éramos e aquilo que somos por causa da Tua graça, e isso tem produzido em nós esse desejo de fazermos o melhor para o Senhor, de negarmos a nós mesmos para fazermos aquilo que agrada o Teu coração. E de uma forma extraordinária, quando nós abrimos mão daquilo que desejamos para fazer aquilo que o Senhor quer, nós somos muito mais felizes, te louvamos por isso. Agora então, Senhor, em que, celebrando nesse dia a figura do Pai, essa figura tão importante em nossas vidas, e que nos remete ao Senhor, o Pai por excelência, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos guie na meditação desse texto e em todo o conteúdo que havemos de compartilhar aqui, para que pregador e ouvinte sejam abençoados, e como resultado disso tenhamos famílias mais fortes, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém? Paternidade responsável é o tema que eu quero pensar com os irmãos. E pensando sobre paternidade responsável, eu quero pensar que essa paternidade, ela caminha entre dois extremos. O extremo do autoritarismo e o extremo da passividade. E a gente precisa, enquanto pais, encontrarmos esse equilíbrio, caminharmos nesse meio, não sendo autoritários, não sendo passivos, mas exercendo uma paternidade responsável. Irmãos, houve um tempo, no início do meu casamento, em que eu cheguei a pensar em não ter filhos. Chegamos a pensar, eu e minha esposa, em não termos filhos. Graças a Deus que nosso pensamento mudou, né? E hoje, quando o Saed falava sobre essa questão, né, de ser pai, quando o Rodrigo falou sobre a experiência dele, né, quando ouviu, né, quando tomou conhecimento, eu me lembrei da minha, e a coisa é mais ou menos parecida, né? Quando minha esposa ligou para mim, eu estava lá em Valença, dentro de uma loja de material de construção, mexendo com obra da igreja, e ela ligou e falou positivo. Né? Aí as pernas bambeiam, né? O olho embaça.
mas o coração salta de alegria. E no dia em que a Luísa nasceu, naquele final de semana, nasceu na sexta-feira, no domingo eu estava na igreja, né? Eu disse para a igreja: irmãos, eu não sabia que eu podia amar tanto. Algo extraordinário, a gente não pode perder a oportunidade de viver essa experiência. Mas tem algo muito, muito mais do que tudo isso. Deus, Ele quer nos ensinar. E muitas coisas que eu acreditava a respeito de paternidade mudaram na medida em que eu vivi a experiência da paternidade. Não tem receita para esse negócio. Cada ser humano é um ser humano, cada casa é uma casa, cada casal é um casal, cada filho é um filho. Se você tem 10 filhos, são 10 filhos diferentes. Quem tem muitos filhos sabe disso, né? Então, o desafio é enorme. E nós vivemos dias difíceis. A gente pensa que, às vezes, essa dificuldade é só no meio cristão, porque a gente tem alguns valores e o mundo está caminhando com valores diferentes, mas se você conversa com pais responsáveis, mesmo que eles estejam fora da igreja, mesmo que eles não tenham esse compromisso com Deus, eles estão vivendo suas lutas na criação de seus filhos. Em todos os tempos sempre houve dificuldade, mas a gente fala que até um tempo atrás nós tínhamos assim, né? Tínhamos as pessoas se casavam e tinham filhos, e aí tinha aquele terreno grande, né? Aquele quintal grande, e aí os filhos iam crescendo. O pai já ia construir uma casa aqui, construir outra casa ali, e aí os filhos iam casando, iam morando naquela casa ali perto, e o quintal era o mesmo, e aí as crianças iam crescendo, e elas eram educadas não só pelo pai e pela mãe, mas eram educadas pelos tios, eram educadas pelos avós. Tinha uma família que criava e que fortalecia aqueles valores. Então, era menos complicado. Hoje, além de nós não termos essa família tão perto, de não termos, às vezes, as famílias tão grandes que possam cooperar, nós ainda temos um monte de outras ferramentas que, nas mãos do diabo, têm corrompido o coração de nossos filhos. Então, a coisa não está fácil. Crianças rebeldes e desobedientes, fruto da corrupção presente nos programas da TV, nos desenhos infantis, drogas e sexo oferecido na porta das nossas casas, leis que funcionam como camisa de força para os pais e que estimulam a rebeldia dos filhos. Tempos difíceis. Os pais, muitas vezes, até por falta de informação, não sabem o que fazer. Quantos pais nós temos encontrado que dizem isso? Eu estou triste, eu estou preocupado com meus filhos, mas eu não sei o que fazer. Porque se eu oriento, não segue orientação. Se eu digo que vou colocar de castigo, que vou puxar a orelha, fala que vai me denunciar no conselho tutelar. E aí os pais, por falta, às vezes, de instrução, de orientação, por falta de um referencial, não sabem o que fazer. E essa nova geração vai se perdendo. Então, tudo isso, somado, forma uma fórmula terrível de destruição dos nossos filhos. Crianças e adolescentes que crescem sem uma direção segura. O resultado disso são famílias se desfazendo, pais frustrados e filhos perdidos. É esse o quadro que a gente encontra. A gente tem a tendência, às vezes, de achar que o nosso problema é o problema mais sério. A gente olha para a casa do vizinho e diz assim: puxa vida, lá parece que está tudo bem, né? Mas é só a gente chegar um pouquinho mais perto e a gente descobre que o caos está instalado lá também. Há solução para isso? Como exercer a paternidade com equilíbrio? E aí eu quero dirigir essa palavra muito particularmente a você, pai e futuro pai. Não que a mãe não tenha essa responsabilidade.
A mãe divide com o pai essa responsabilidade na criação dos filhos. Mas eu quero que você entenda que Deus, quando Ele constituiu a família, Ele idealizou o homem como sacerdote do lar. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque às vezes a gente encontra algumas mães e a boa parte das mães acaba assumindo sozinha essa responsabilidade de cuidar dos filhos, e ela diz: eu fui ou eu sou pai e mãe. Eu quero dizer que não, você não é. Eu quero dizer que você é talvez uma ótima mãe, talvez uma super mãe, uma mãe que se superou, mas você não consegue ocupar o lugar do pai. Você, pai, tem uma responsabilidade, e você precisa assumir essa responsabilidade para bem da vida dos seus filhos. Paternidade responsável, é sobre isso que a gente quer falar nessa noite. E aí eu quero, para ajudar os irmãos a gravarem, o sermão ele precisa ser aquele negócio que você ouve, que te impacta no domingo, mas que você consiga lembrar e colocar em prática na segunda. Então, eu quero que você pense que a paternidade responsável é a paternidade 3M. Você vai lembrar de 3 M's quando tentar lembrar da paternidade responsável. E qual é o primeiro M que eu quero pensar com você? O primeiro M é o M de missão. E aí eu quero que você, pai, entenda que quando temos filhos, nós temos diante de Deus uma missão. A verdadeira felicidade está no exercício do nosso papel, aquilo que Deus nos confiou. O Salmo de número 127, versículo 3, a Bíblia diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Deus nos deu, através dos nossos filhos, uma herança, um galardão, um prêmio. É algo precioso que Deus nos confiou. E Ele espera que a gente faça algo com esse prêmio, com esse galardão, com essa coisa preciosa, essa herança que Ele nos confiou. Então, quando a gente pensa no propósito de Deus, eu penso no início da criação, Deus cria um homem e uma mulher, e Ele diz, vocês precisam se multiplicar, vocês precisam frutificar, vocês precisam encher a terra, precisam sujeitá-la. Deus tem em mente 2 pessoas tementes a Ele, que farão a vontade dEle, que entenderão o propósito dEle, que ensinarão isso aos filhos, que os filhos crescerão nesse ambiente, com o propósito de que seja forjado nesses filhos o caráter de Deus. E eles, então, crescendo, possam fazer o mesmo com suas famílias. Uma sociedade idealizada por Deus perfeita. Então, ainda que com toda a corrupção do pecado, ainda com todo esse convulsionar da sociedade, Deus continua esperando que a gente forje nos nossos filhos o caráter de Cristo. Então, temos uma missão. E essa missão precisa caminhar entre esses 2 extremos. O extremo do pai autoritário, que, no contexto dessa missão, trata os filhos como se fossem empregados. Distribui tarefas, cobra com rigor, mas é incapaz de um gesto de carinho. Não é isso que Deus quer. Lembrando que tudo aquilo que nós somos, nós aprendemos a ser, a gente não nasce pronto, a gente nasce para ser forjado dentro do contexto do lar. Então, é necessário que esse pai, que estabelece as regras, que cobra, que seja um pai que cuida, um pai que seja carinhoso, um pai que seja amoroso, que ensine os filhos a amar, que construa laços de afetividade. O pai autoritário não faz isso. E o pai passivo é aquele pai desatento, nunca sabe o que está acontecendo na vida do filho, é egoísta, só pensa nele mesmo. Então ele vai cuidando da vida dele. Os filhos estão lá. Bom, a despensa está abastecida, a escola está paga, então segue o fluxo. E o que Deus espera também não é isso.
Deus espera que o pai interaja na vida do filho. Então, a paternidade responsável compreende um pedaço da nossa felicidade que está na vida e nas conquistas dos nossos filhos. Deus quer que você, pai, invista na construção da vida do seu filho. E isso não importa, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas o filho não está sendo obediente, o filho não está sendo aquela pessoa legal, não está sendo carinhoso como eu esperava, não está correspondendo. Não vou fazer para você, porque você não está merecendo. Irmãos, não é por aí. Porque nossos filhos estão amadurecendo. Eu não posso esperar deles uma atitude de alguém já madura. Eu preciso investir nos meus filhos. Eu preciso construir isso neles. Porque isso é o que Deus espera de mim. Então, é olhando para a missão, olhando para aquilo que Deus espera de nós. Quando Deus nos confiou uma criança, ou umas crianças. Quando Deus nos confiou filhos, Ele nos confiou uma missão. E não importa o que os outros façam, não importa a reação dos nossos filhos, nós temos uma missão e precisamos dar conta diante de Deus. Paternidade é uma missão confiada por Deus. Precisamos fazer isso. Nada substituirá essa nossa ação de investir nos filhos. A paternidade responsável compreende que a nossa missão não é nos realizarmos em nossos filhos. Eu queria ter feito esse curso, aí não fiz, então meu filho vai fazer. Não é essa a ideia. Não é usar os filhos para satisfazer os nossos caprichos. Eu sou pai. Deus falou que eu sou o sacerdote do lar, então eu estabeleço as regras e vocês obedecem. Não é isso, a ideia não é essa. A ideia é investir para que nossos filhos cresçam segundo o propósito de Deus. Nossa missão é guiá-los ao conhecimento e à comunhão com Deus, para que eles descubram os propósitos particulares de Deus para a vida de cada um deles. A gente tem dificuldade, às vezes, de compreender as ordens de Deus, porque a gente não para pensar no todo. Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da casa e a mulher é a ajudadora, a Bíblia não está falando sobre a pintura da casa, sobre o cardápio de domingo. A Bíblia não está falando sobre o trabalho, sobre a administração financeira. A Bíblia está falando sobre uma missão que nós temos. É uma missão espiritual, de construir uma família segundo a vontade de Deus. Essa é a responsabilidade sua como homem. E a sua esposa deverá ser sua ajudadora nessa missão. Paternidade responsável reconhece que os filhos não são nossos, mas são de Deus. Eu terei que dar conta disso a Deus. Então não é fazer aquilo que me dá vontade, ou deixar de fazer porque não me deu vontade. Eu terei que me apresentar diante de Deus um dia e dizer para Ele o que foi que eu fiz dessa missão que Ele me confiou. Os filhos são herança do Senhor, algo precioso que merece a nossa atenção, algo que nos foi confiado como uma obra que precisa ser concluída. Cabe a você, como pai, concluir essa obra. E todo o investimento que você fizer valerá a pena. Pastor, mas e quando os pais se esforçam, né? E hoje pela manhã, o Fernando nos abençoou com essa reflexão, né? Quando nos fez lembrar que o pai perfeito investiu no filho e o filho desobedeceu. Então, o fato da gente fazer o nosso melhor não significa que vai dar tudo certo, porque cada um tem que dar conta de si a Deus. Mas mesmo quando não sai a obra final do jeitinho que a gente idealizou, ter feito o nosso melhor nos possibilita nos colocar diante de Deus e dizer: sim, Senhor, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o melhor que eu pude para que a Tua vontade fosse feita. E aí, o restante é com Deus e com os nossos filhos. A gente não tem como dar conta disso, mas precisamos fazer o nosso melhor.
A nossa missão não nos foi confiada pelos nossos filhos, para a gente dizer, não vou fazer mais porque você não está fazendo tudo aquilo que eu desejo. A nossa missão nos foi confiada por Deus, e Deus não falha conosco. Então, o primeiro M é o M de missão. Qual é o segundo M dessa paternidade responsável? O segundo M é o da mordomia. O que é o mordomo? O mordomo é aquele funcionário que é o chefe. Você pode ter outros empregados, você tem um mordomo, aquele que dá conta, aquele que organiza as coisas e que tem a chave da despensa. O mordomo tem a chave da despensa, mas ele não pode esquecer que ele não é o dono. Então, eu me lembro de, numa palestra, a pessoa fazendo a ilustração, ela dizia do dono da empresa, que dizia para os seus empregados, cuidem dessa empresa como se ela fosse de vocês, mas nunca se esqueçam que ela é minha. Ou seja, se vocês trabalham bem, isso vai produzir coisas boas para vocês, mas se vocês trabalharem mal, vocês têm que se haver comigo. Somos mordomos, o dono é Deus, Ele é quem dita as regras. Efésios capítulo 6, verso 4, o texto diz, vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, tem regras? Tem regras sim, as regras estabelecidas por Deus, e como pais nós temos a responsabilidade de informar essas regras e de fazer com que elas sejam respeitadas, mas são as regras de Deus e não as nossas particulares. Deus é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor das nossas vidas e da nossa família. As regras para a criação dos filhos e para a condução do lar não tem que ser uma invenção particular. Não tem que ser uma coisa que satisfaz o meu capricho. Se está satisfazendo o meu capricho, então a regra é minha. E se a regra é minha, então eu me desviei da vontade de Deus. A minha autoridade dentro do meu lar, ela vem do fato de que a minha família reconhece que eu vivo segundo a vontade de Deus. É esse o princípio. É o princípio de comunicar para os filhos que existe alguém acima de mim, acima de você. É quando nós revelamos para os nossos filhos que as regras espirituais valem para nós antes de valer para eles, que nós prestamos contas a Deus. É isso que fortalece a nossa autoridade. Então não pode ser uma invenção particular, e muito menos um reflexo da moda ditada pela sociedade. Não, as regras não são aquelas que foram divulgadas no site, não sei das quantas aí, ou no último noticiário da TV. As regras são aquelas que Deus estabeleceu na sua palavra. Deus determinou os princípios e os valores. Precisamos encontrar o equilíbrio, porque pais autoritários criam seus filhos para a sua satisfação particular. Criam seus filhos para que eles façam aquilo que vai satisfazer o desejo do pai. Esse é o pai autoritário. Então, ele manda para que aquilo seja cumprido e os seus desejos sejam satisfeitos. Pais passivos deixam os filhos escolherem o seu caminho. E aí eu fico pensando qual dessas duas extremidades é a pior, né? Porque um pai autoritário, ele tolhe, ele castra o filho. Ele não deixa com que o filho se desenvolva. Mas o pai passivo, ele acredita ou ele se convence de que o filho é maduro. Né? Meu filho tem 12 anos de idade, tem 13 anos de idade. Não, mas eu confio nele. Você é louco se você faz isso. Como é que vai confiar numa criança de 12, 13, 14, 15? Opa, pastor, 15 anos, não me chamam de criança não, né? Mas aí, eu conheço uma profissional, uma psicóloga, que ela se dirige, né, ela se refere ao adolescente, ao jovem de 18 anos de idade,
E essa profissional diz, a criança, e aí define aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque essa pessoa de 15, 16, 17, 18 anos de idade, ainda não está madura. Ainda não consegue avaliar todos os riscos. E se larga por conta para que ela estabeleça os seus valores, para que ela estabeleça onde ela pode ir, com quem ela pode caminhar, o que ela pode fazer, ela vai fazer besteira com a vida dela. Só que o pai passivo, ele escolhe isso porque isso é mais fácil. E aí ele diz assim, bom, eu ensinei o que é certo. Se fizer o que é errado, é problema dele, não é problema seu. Você vai ter que dar conta a Deus disso. É problema seu, porque o sofrimento que você abater na vida do seu filho vai respingar em você, e você vai sofrer também. Então, ser pai responsável não é ser autoritário, não é ser passivo. A paternidade responsável assume o compromisso com os princípios e os valores divinos. Faz com que a vontade de Deus seja conhecida e faz todo o esforço possível para que ela seja observada. Agora, verdade é que a paternidade responsável, ela facilita a vida do pai. Em 2 aspectos. Primeiro, traz segurança na hora de dizer sim ou dizer não. Eu tenho visto pais que estão completamente perdidos. E agora, pastor, o que eu faço? Né? Eu cedo ou eu não cedo? Né? Eu deixo ir naquele lugar ou eu não deixo? Eu coloco a cama de casal no quarto da minha filha ou não coloco? Por quê? Porque está todo mundo fazendo. São perguntas que às vezes a gente encontra, não é lá fora não, é dentro da igreja. Mas quando eu tenho Deus como referencial, a sua palavra como regra de fé e prática, não, aí ficou fácil. Não me interessa os questionamentos lá fora, me interessa o que a Bíblia diz, e eu estabeleço as regras a partir da Bíblia. Isso me dá segurança. Se a Bíblia diz sim, eu digo sim. Se a Bíblia diz não, eu digo não. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo. Porque o Deus Criador de todas as coisas está dizendo. E Ele sabe mais do que eu. E sabe mais do que o deputado corrupto que criou a lei lá em Brasília. Não é verdade? Porque a nossa sociedade tem sido conduzida pelas leis que têm sido criadas por aqueles que têm se conduzido de forma desonesta no nosso país. Como é que eu posso confiar que isso é uma coisa boa? Então, entre a lei criada lá em Brasília e a lei de Deus, eu fico com a lei de Deus. Ficou mais fácil para o pai estabelecer as regras, dizer sim, dizer não. Segundo, fortalece a nossa autoridade por ter a sua fonte não no egoísmo, mas em Deus. Não pode fazer. Por que não pode, né? Nós vivemos o tempo dos porquês se multiplicando. Mas por que não pode? O meu professor disse que é assim, assim, assado. O youtuber tal lá, ele disse que é assim, desse jeito. Eu li um livro que diz assim, desse jeito. Por que então não pode? Não pode porque Deus disse que não pode. Não pode porque a palavra de Deus, ela não passa. Ela vale para sempre. Então, facilitou a nossa vida enquanto pais, se nós temos compromisso com a palavra de Deus. Então, conheça os princípios de Deus para a criação dos seus filhos. É a primeira coisa que você tem que fazer. Se você não conhece a Bíblia, você vai falar o quê? Então, se a Bíblia é a carta de Deus para o nosso coração, se a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, se é ela quem dá direção para as diferentes áreas da nossa vida, inclusive para a criação de filhos, eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre a criação de filhos. Eu preciso saber o que a Bíblia fala a respeito dos perigos, do caminhar do jovem, para que eu possa divertir meus filhos. Eu preciso conhecer. E segundo, assuma um compromisso diante de Deus para com seus filhos. Então, não sei quantos dos pais já ouviram o filho dizer assim, eu não pedi para nascer. Não pediu mesmo. Né? Então, você escolheu ter filho. Ah, pastor, mas foi um acidente. Né? Como assim? Né?
aqueles trabalhos que a gente fazia dentro das empresas, né, de prevenção de acidentes, a gente sempre dizia, acidentes não acontecem, são causados, ou por um ato inseguro, ou por uma condição insegura. Então, você escolheu ter filho, dê conta disso, é sua responsabilidade diante de Deus. Então, nosso primeiro M é o M da missão, é uma missão, criar filho é uma missão, você tem que dar conta. Segundo, é mordomia, não são seus, são de Deus. Terceiro M, modelo. A melhor maneira de ensinar é através do exemplo. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É esse o conselho, essa orientação de Deus para os pais na criação dos filhos. Então, o conselho é: ensine falando e ensine fazendo. Seus filhos precisam ouvir de Deus e precisam ver Deus nas suas ações. O pai autoritário, ele diz assim: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Né? Então, você tem que fazer o certo. Não, eu estou fazendo errado aqui, mas isso aqui é problema meu. Você tem que fazer o certo. Não funciona, irmãos. Talvez funcione enquanto o pai, pela força, domina o filho. Mas na hora que o filho escapa da força desse pai, ele vai fazer tudo aquilo que de errado o pai fazia. O pai passivo diz: faz o que você quiser, o problema é seu. Não, não é. Há algum tempo atrás, tinha uma propaganda na TV falando sobre as drogas, né? E aí dizia, né, o filho do vizinho está usando drogas. Mas isso não é problema meu. Só que daqui a pouco o filho do vizinho está passando droga para o meu filho. Está pulando o muro da minha casa para roubar, para comprar drogas. E aí eu vou reclamar. E aí alguém vai dizer assim: bom, mas isso não é problema meu. É assim? Então, não. O problema dos nossos filhos é nosso problema também. Eles nos foram confiados. Então, eu preciso entender que a minha vida precisa ser modelo para os meus filhos. O texto diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não apenas você conhecer, não apenas ter a regra dentro de uma gaveta, mas estarão no seu coração, no sentido de que você vai viver isso. Isso é valor para a sua vida, você está comprometido com Deus. Não espere que o seu filho, que a sua filha, viva uma espiritualidade maior do que você vive. Entenda isso. É assim que a Bíblia diz que acontece, né? Abraão conheceu a Deus e andou com Deus. Isaac conheceu a Deus. Jacó se desviou. A tendência é que os nossos filhos fiquem aquém da nossa espiritualidade. Então, eu preciso estar muito perto de Deus para que eles cheguem um pouquinho perto. É possível que eles vivam uma experiência extraordinária com Deus, mas eu preciso dar o meu melhor para que eles conheçam Deus através da minha vida. Se eu não andar com Deus, eles não chegarão a conhecer Deus. Essas palavras devem estar no teu coração. E depois de estar no seu coração, depois de você ter esse comprometimento de conhecer Deus e andar com Deus, então agora você vai fazer algumas coisas. Você vai ensinar os seus filhos e falar dessas leis, da vontade de Deus, do propósito de Deus, sentado na tua casa e andando pelo caminho. Vai falar de Deus.
A gente vai falar de religião o tempo todo. Não, a gente não vai falar de religião, vai falar de Deus. Vai falar das coisas extraordinárias de Deus. Hoje, na classe de integração, nós falamos sobre Deus. E falamos sobre esse Deus que criou, dirige e sustenta todas as coisas. Falamos sobre o Deus que é Espírito, que, portanto, está em todo lugar. O Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas. O Deus que criou, que sustenta, que dirige tudo, que tem tudo nas suas mãos. E aí a gente olha para as estrelas do céu, não dá para contar. Deus está lá sustentando todas elas. A Bíblia diz que Ele conhece cada uma pelo nome. Então, quando você sai à noite com seu filho, de mãos dadas com ele, você olha para o céu e diz assim: olha lá, filho, quantas são aquelas estrelas? Deus criou todas elas. Ele as sustenta. Eu não sei o nome de nenhuma delas. Não. Tem alguns estudiosos aí que conhecem alguns nomes. Deram alguns nomes, não sei se foram os nomes que Deus deu. Mas a Bíblia diz que Deus conhece cada uma delas pelo nome. Você está falando de Deus. Quando você vê uma flor desabrochando, uma borboleta pousando ali na flor, e você diz: olha, filho, que coisa extraordinária que Deus criou. Você está falando sobre Deus. Você está dizendo para o seu filho que nas mais diversas partes da criação, a mão do Criador está ali. E esse Criador é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto continua e ele diz: olha, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. O texto está dizendo, quando o seu filho olhar para você, ele precisa enxergar Deus. Quando o seu filho te enxergar lá no seu quarto, joelho dobrado, orando, ele está vendo a sua caminhada com Deus. Quando seu filho vê você tomando algumas atitudes, no dia a dia, uma pessoa te tratou mal e você não revidou, ou então você revidou. E aí, depois você chama o seu filho e fala assim: puxa, que besteira que eu fiz. Deus não se agrada disso. Vem cá com o papai. Vamos orar aqui para o papai pedir perdão a Deus. O que você está fazendo? Você está ensinando o seu filho sobre Deus. Você está dizendo: olha para mim, porque eu sirvo a Deus. Sou falho, sou limitado, mas eu sirvo a Deus. E é importante entender e fazer a vontade de Deus. E as escreverás dos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Seu filho precisa ver Deus dentro da sua casa. O tratamento dentro de casa, o programa que você vê na TV, a revista que você leva para dentro da sua casa, o site que você visita, a música que você ouve. Seu filho precisa ver Deus dentro da sua casa. É esse exemplo que fará a diferença na vida dele. Pais responsáveis são aqueles pais que os filhos podem ver e conhecer Deus através da vida deles. O pai responsável diz para o filho: seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Esse pai inspira o coração do filho, produz admiração e produz desejo no coração do filho de conhecer esse Deus. Então, irmãos, pode ser que a gente faça tudo isso e lá na frente nossos filhos escolham um outro caminho. É possível que isso aconteça? Sim, é possível. Mas se isso acontecer, eles levarão valores que ainda protegerão a vida deles, mesmo que eles escolham em algum momento não caminhar com Deus. Mas a probabilidade de eles se afastarem de Deus será muito maior se você não fizer nada disso. Então, paternidade responsável é a paternidade 3M. Você tem uma missão como pai. Você tem uma mordomia a ser exercida. E você tem que ser modelo na vida do seu filho. Se você fizer tudo isso, você pode alimentar no seu coração a esperança de que essa obra que Deus confiou nas suas mãos, para ser construída na vida do seu filho, essa obra será bem feita. E aí é só orar, para que o restante aconteça.
se fazemos a vontade de Deus, se buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, podemos confiar que as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, colocamos diante do Senhor a nossa limitação, Senhor. Porque como pais ou futuros pais, nós também temos as nossas dores, temos os nossos traumas, temos as nossas fraquezas, e nem sempre nós conseguimos acertar. Mas pedimos ao Senhor que trate o nosso coração, Pai, para que estejamos comprometidos com essa missão da paternidade, com essa mordomia de cuidarmos dos nossos filhos sabendo que são teus, e de vivermos o melhor que nós conseguirmos da vida cristã, para ensinarmos a eles que servimos ao Senhor. E então, ó Deus, opera os milagres necessários para que nossas famílias sejam saudáveis e para que os nossos filhos cresçam na graça, no conhecimento e no temor do Senhor. Para que então, ó Deus eterno, sejam felizes no serviço ao Senhor e possam construir também famílias saudáveis. Então nós confiamos isso nas Tuas mãos. Pedimos que a Tua graça transborde sobre as nossas vidas, para que possamos colher os frutos dessa entrega ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Grupo de louvor, nós vamos entoar mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Quero pedir, amada igreja, que fique de pé, mais uma vez, vamos louvar o Senhor. Meu Jesus,
Ok, meus irmãos, nós vamos ter agora uma apresentação das crianças. Aí eu vou pedir, por gentileza, 2 homens fortes e bem dispostos para poder remover o púlpito daqui. Hoje é um dia muito especial, separado para comemorar e agradecer a Deus por todos os pais. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os pais. Como super pais, vocês receberam uma grande missão: nos ensinar a amar e obedecer a Deus. A palavra do Senhor ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu preciso que você segure a minha mão e esteja sempre do meu lado. Eu confio em você. Você é meu maior exemplo. Hoje quero te agradecer por todo o amor e dedicação. Forte, bonita, inteligente, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu pai. Carinhoso, elegante, charmoso, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu pai. Corajoso, verdadeiro, meu amigo, companheiro, um exemplo de fé, pra mim você é, e por isso eu quero ser assim. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser, pra me parecer com você, meu pai. Carinhoso, elegante, charmoso, eu quero ser, pra me parecer com você, meu pai. Corajoso e verdadeiro, meu amigo, companheiro, um exemplo de fé, pra mim você é, e por isso eu quero ser assim. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser, pra me parecer com você, meu pai. Com você, meu pai. Com você, meu pai. Com você, meu pai. Te amo, papai. Feliz Dia dos Pais. Eu te amo, pai. Papai. Você que fala agora. Eu te amo. Boa noite a todos. Agora, eu gostaria de convidar todos os pais que estão aqui presentes, que se coloquem de pé. Olha, turma boa. Todo mundo já achou o papai aí? Já, né? Bem, nós vamos agradecer a Deus, né, pelo dia de hoje, esse dia de vocês,
né, esses varões valorosos, né, nas mãos do Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o único digno de ser adorado e exaltado. Pai querido, neste momento, eu quero colocar no teu altar esses pais que aqui estão presentes e aqueles pais também que fazem parte desta igreja, fazem parte da grande família de Deus, que não estão aqui, mas que eles estejam, Senhor, no teu altar neste momento e que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a vida de cada um, que o Senhor possa dar a eles sabedoria vinda de ti, que eles possam ter, Senhor Deus, cada dia mais as suas forças renovadas, que eles possam ser restaurados a cada dia e que eles possam continuar sendo esses corajosos guerreiros. Esses homens, Senhor Deus, que estão ali em suas casas ou nos seus trabalhos, ó Senhor Deus, que eles sempre estejam prontos, Senhor, para poder guardar, proteger a sua família, mas que eles possam também estar prontos a demonstrar o carinho e o amor. E, acima de tudo, que eles possam estar sempre preparados a mostrar do teu amor para cada um, que eles sejam exemplos de fé, que eles sejam exemplos, Senhor Deus, nesta caminhada do teu evangelho, e que eles possam passar para os seus filhos como é grande o teu amor, e que eles possam ensinar a como demonstrar às outras pessoas também, e falar do teu cuidado, do teu poder. Ó Senhor Deus, por isso eu te peço que o Senhor continue fortalecendo a cada pai aqui, Senhor. Que o Senhor continue guardando, protegendo a cada um deles. Ó Senhor Deus, eu também te peço pelas mães que estão aqui, que têm esse papel de pai também, que elas também possam ser cada dia mais fortalecidas por ti. Ó Senhor Deus, essas são as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos no nome e no amor de Jesus. Amém. Mas eu gostaria que os pais continuassem de pé, porque vocês vão estar recebendo, né, uma lembrancinha. E depois que vocês receberem essa lembrancinha, eu gostaria que vocês se dirigissem, né, aqui acima para poder tirar uma foto, né, antes que todos cheguem lá em cima, porque para poder ficar assim aquela foto bem bonita de todos os pais reunidos. E depois vocês terão a oportunidade de estar tirando as fotos com os filhos de vocês também. Tá bom? Só um minutinho, vocês vão estar recebendo a lembrancinha de vocês. E eu gostaria de pedir às crianças que entreguem aos papais de vocês, né, o que vocês prepararam com tanto carinho e amor. Por pouco, eu não teria que dirigir aos irmãos aqui, aos presentes como irmãs, né? Quase que não sobra homem aqui dentro, né? Muito bem, estamos chegando ao final do nosso culto, coração alegre por termos podido prestar esse culto a Deus, termos ouvido a sua palavra, e a semana está só começando, né, irmãos? Então,
temos uma responsabilidade. Eu gostaria que os irmãos estivessem colocando na sua devocional diária, ao longo dessa semana, colocando o nosso seminário de inclusão. Na verdade, esse é um pequeno passo, dentre os muitos que teremos que dar, para que a nossa igreja, de fato, se torne essa igreja que acolha a todas as pessoas. Então, precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza. Deus ama a todas as pessoas. E muitas dessas pessoas, elas não têm conhecido o amor de Deus através da igreja, porque a igreja, até então, não estava preparada para fazer isso. Então, estamos começando a caminhar, no sentido de nos prepararmos para revelarmos o amor de Deus para todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos fechar nossos olhos, nós vamos orar ao nosso Deus e assim encerrarmos o culto. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que pudemos experimentar na Tua presença nessa noite. Agradecemos ao Senhor, porque na medida em que compartilhamos a Tua palavra, essa palavra se move em nós e ela vai nos transformando. Te louvamos, ó Deus, porque naquilo em que já fomos transformados, ao ouvirmos a Tua palavra, podemos entender isso como verdade, porque vivemos isso e então o nosso coração se alegra ainda mais. Então te agradecemos por isso, Senhor. E te pedimos que trabalhes em nós e nos ajudes a olharmos para a Tua igreja, de modo a que os propósitos eternos do Senhor sejam sempre postos acima dos nossos. E assim sejamos igreja do Senhor, que cumpre o propósito do Senhor, que se ajuda nessa caminhada de fazer a vontade do Senhor. E assim, ó Deus, igreja forte, igreja que promove a salvação. É esse o desejo nosso, ó Deus, porque sabemos que é desejo do Senhor para as nossas vidas. Então assim nós oramos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações e comunhão do Seu Santo Espírito repousem sobre nós, e sobre nós permaneçam desde agora e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.